E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vim falar de um tema bem sensível, que é a forma que eu aprendi a ver a morte, tá? E eu vou compartilhar com vocês a minha visão e eu queria que vocês comentassem embaixo qual é a visão que vocês têm da morte. A minha visão, eu nunca vi ninguém falando nada parecido e do nada surgiu isso nos meus pensamentos e eu achei que era muito válido, era muito bom e eu passei a encarar desse jeito, tá? Então, vamos nessa, vamos conversar um pouquinho sobre a morte. Se você perdeu algum parente recentemente, se você está passando por esse momento, eu sinto muito, primeiramente, e eu espero que esse vídeo te ajude a ver de uma forma diferente o que é estar aqui e o que é passar dessa para um outro plano, né? Vamos nessa? Meu nome é Leandro, sou formado em História, sou estudante de Psicologia e eu uso esse canal aqui para falar sobre diversos temas, diversas coisas que estão sendo faladas na mídia ou até mesmo coisas que surgem como ideia na minha cabeça ou que vocês pedem. Se vocês quiserem algum tema, quiser pedir, pode pedir, fiquem à vontade. Vamos nessa? Pessoal, eu sempre pensei muito na questão da existência em si, sabe? O porquê que a gente está aqui, o porquê que a gente está nesse planeta, que é basicamente uma rocha envolta de atmosfera, sabe? Circulando uma estrela que a gente nomeou Sol, e a gente está na Via Láctea, e eu sempre pensei assim nessa questão do todo, né? O porquê que a gente existe, o porquê que a gente está aqui, e é isso, sabe? Por que as coisas são como são? E eu não sei se eu sou o único que pensa nisso, eu acho que muitos pensam também, em algum momento da vida para pensar, não sei. Mas eu sempre fui muito curioso, por isso que eu adoro física, porque eu gostava de saber exatamente o que tinha dentro do átomo, né? As últimas pesquisas da antimatéria, a tentativa de encontrar a partícula de Deus lá, o bóson de Higgs. Eu sempre fiquei observando e acompanhando esses noticiários científicos porque eu queria achar ali alguma resposta para essa minha pergunta, que eu acho que é a pergunta de muitos de vocês, que é o porquê que a gente existe, o porquê que tudo isso existe, por que a gente está aqui. E nessa tentativa de observar o mundo, eu fiquei muitos anos pensando sobre a existência, né? E com o pensamento na existência, na vida, eu também pensei no fim, né, no seu fim, que um dia todos nós iremos encontrar. Não sabemos exatamente quando, mas uma hora chega. E uma coisa em comum que eu percebi é que todo mundo que encontra o seu fim geralmente encontra num momento em que não esperava. Ou seja, a maior parte das pessoas não vão estar esperando exatamente ou não vai estar na hora que acham que deveriam morrer. Essa é a verdade, né? E eu acho que é assim que tem que ser mesmo. A vida tem que ser tipo sempre os projetos e as coisas a gente tem que sempre estar levando para frente e sempre acreditando que a gente vai ter como realizar, porque é isso que importa no final, né? E aí eu cheguei a uma conclusão. Eu cheguei à conclusão óbvia de que não vale a pena. Eu demorei muitos anos para chegar nessa conclusão, mas foi bom pensar porque eu trilhei todo um caminho, desde o caminho religioso até o caminho laico, passando pelo caminho propriamente científico, né? Então, eu cheguei à conclusão de que não valeria a pena a gente se questionar sobre o porquê estamos aqui ou sobre a própria vida, porque a vida em si, ela já é um grande mistério. Tipo, a probabilidade da gente estar aqui, a questão da própria consciência e a questão de tudo que existe é tão remota quanto o próprio universo é. Então, ele é um mistério muito grande, né? E aí tem gente que nomeia isso como Deus, tem gente que nomeia isso como uma força da natureza ou como questões de probabilidade mesmo, de o universo deveria existir por causa de questões matemáticas meramente físicas e etc. E tal. Então, bem, eu sou essa pessoa que pensa no universo, que pensa na existência. Eu meio que dei uma diminuída desses pensamentos,
porque isso me consumia muita energia e eu passava dias pensando sobre isso, sobre o mundo, o universo, etc. Né? E aí, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre esses pensamentos, né, que me levaram a essa conclusão. E aí, pessoal, né, nesse mundo louco da minha cabeça, um belo dia eu pensei o seguinte: se um dia alguém, antes do seu nascimento, antes da sua concepção, chegasse e falasse para os seus pais assim, seus pais adolescentes ainda, ou então acabaram de se conhecer e se casaram agora, e alguém chegasse e falava assim: vai nascer fulaninho de tal na tua família, ele vai ser essa pessoa, assim, assim assado, ele vai existir. Seria uma loucura, né? Acho que ninguém acreditaria que se alguém viesse, um vidente, alguém viesse falar que você nasceria, ninguém acreditaria. A maior parte de nós não estaria vivo em 1940, acredito eu, ou 1930. Não estaria vivo. E se alguém lá falasse que você nasceria, muito provavelmente você ia rir, né? Você ia rir dessa hipótese. Ou se eu falar agora que uma pessoa em 2040 ou em 2050 vai nascer de nome tal, da família tal, de especificações tal e tal. E onde eu quero chegar a isso? Você não existia aqui no mundo. Você, eu, ninguém, nós não existíamos no mundo. E milagrosamente e misteriosamente, nós passamos a existir. O estado no qual eu existia é o mesmo estado do qual eu vou um dia voltar a existir. Eu era um monte de átomos separados aleatoriamente em diversos alimentos, em diversos lugares, em diversas matérias, etc., espalhadas, desorganizadas, e em algum momento, na concepção, unindo as proteínas, unindo os átomos a todos os formatos biológicos, deu a aquilo se uniu de um jeito que formou você. E a probabilidade disso é tão remota, de ser você, aquela formação é tão remota, que a gente fica pensando que a morte também é um fim. Mas nós já estivemos mortos, tecnicamente. Nós não éramos vivos. Nós vivemos e vamos voltar àquele estado. Então, quem te garante que o que a gente vive não é um grande ciclo? Entende? Quem te garante que a gente não vive um grande ciclo natural mesmo? E realmente, todas as estruturas biológicas vivem em ciclos, praticamente quase tudo. Tem os ciclos dos elementos, do nitrogênio, tem o ciclo do gás carbônico. Tudo que é natural vive ciclos. Tudo. Então, por que que nós, como consciência ou até mesmo como ser natural, não poderíamos transcender, de certa forma, essa matéria? Eu não sei se você conseguiu entender essa ideia do não estar vivo, de você não estava vivo, você nasceu. Alguém falar para você que você, em 1960 você não estava vivo, ou em 1940 você não estava vivo, você surgiu, você nasceu. E quanto isso é improvável. É disso que eu estou falando. Então é como se dissesse que você estava morto, entende? E eu não estou aqui querendo levar para o lado espiritual nem nada, é só para que você pense nisso. Tipo, por que você tem tão pouca esperança na morte, se ela é certa? Por que você tem tão pouca esperança se um dia você não estava aqui? Na verdade, a maior parte da existência você não esteve aqui. E agora você está. Então eu vejo a vida como esse ciclo. Então eu aprendi a ver assim como esse ciclo de que a gente veio, a gente tem essa certeza porque a gente está aqui, a gente está aqui, a gente não tem certeza de que é um ciclo, certeza não tem, mas tudo me leva a crer que parece ser isso, sabe? E outra, nós fazemos parte do todo, nós fazemos parte do tempo, do universo, de tudo que existe. Então, de certa forma, nós acabamos enquanto consciência.
mas de alguma forma a gente continua participando do todo, do que nos restou, sabe? Tá, isso é mais filosófico. Tudo bem. Tudo isso que eu tô te falando, na verdade, é filosófico. Mas é interessante, né? Porque durante os séculos nós sempre procuramos dar significado à vida, significado ao existir, o porquê que a gente está aqui, e foram criadas as religiões, cada uma com um preceito diferente, uma ideia diferente sobre o que é estar vivo, o que é estar aqui. Mas, para mim é isso. O fim ele é apenas a materialização desse ciclo, assim como o início ele é o início da materialização de um outro ciclo. Então, é isso que eu queria falar dessa minha ideia, tá? Eu já eu acredito, tem um viés religioso, né? Eu acredito bastante na espiritualidade também. E eu acredito que isso ainda está em formação para mim, mas eu acredito que exista sim Deus, que exista algo que rege tudo, mas não é esse Deus que influencia nas coisas exatamente como a gente pensa que é nas religiões, porque não é assim que funciona o mundo, né? É, e nem mesmo esse Deus moral, sabe? Esse Deus que, nossa, tem que fazer as coisas e tal. Bem, eu ainda estou pensando ainda, formando isso, mas eu acho que é mais ou menos essa ideia que eu tenho sobre a morte, que a gente participa desse ciclo e que assim como a gente vai, a gente vem. Isso lembra muito o espiritismo também, né, que faz parte dessa evolução, em que a gente está aqui para evoluir. E de certa forma, desde que a gente chega aqui, a gente começa a evoluir. Eu gosto muito da ideia do espiritismo por causa disso, porque ele traz essa ideia de que aqui seria uma escola, né, um lugar que a gente aprende e evolui, é provado e depois a gente vai. E pode até ser que a gente volte, né, e tal. É bem interessante, né, realmente. Mas me diz aí você, o que você acha sobre a nossa mortalidade, né? O que você acha sobre isso? E o que você acha sobre a vida em si, sobre estar aqui? E sobre esse vídeo, se ele te ajudou em alguma coisa ou não, se ele não te ajudou em nada. Mas é um pensamento que eu costumo ter e que, para mim, em alguns momentos me fez bastante sentido e me fez olhar de forma mais leve a morte, sabe? Me fez entender que a vida, ela é bem misteriosa. Mesmo sem a religião, tem muito mistério. Assim, é muito mistério. Então, toda vez que a gente vai para um radical científico, existe sempre uma dúvida que vai sendo respondida aos poucos, mas parece que existe sempre um limite do observável, um limite daquilo que pode ser mensurado, medido, quantificado e etc. E isso em si é um grande mistério. E é sobre isso, beleza, pessoal? Forte abraço e até mais.